Ai, a minha vida. A professora de Sociologia mandou-me fazer um inquérito na rua sobre o que significa o Natal para cada pessoa. E o melhor trabalho vai ser apresentado em público. Não me queres ajudar? Não tem mal, vou começar. Ali o senhor deve estar a ter uma quebra de tensão, coitado. Olá, posso fazer umas perguntinhas? Eu estou a fazer um trabalho sobre o que significa o Natal. Não quer dizer o que significa o Natal para si? Menina, para mim o Natal é a minha pinga. Natal é quando as pessoas querem. Para mim é todos os dias. Bem, parece que não estou com muita sorte, mas pelo menos já tenho uma percepção do que é o Natal. Senhora, desculpe, mas estava a ver. Não tem mal, calha mesmo bem. Vejo que está cheio de compras. De certeza que vai festejar o Natal. Ai, eu tenho tanta pressa, estás a ver? Eu acabei de sair do trabalho com uma reunião importantíssima. São 9 horas da noite e meu marido deve estar muito bravo à minha espera. E eu ainda tive que pedir à minha secretária para comprar todos esses presentes porque eu não tive tempo e nem eu sei o gosto da minha família. Entendo. Então, para si, o que é o Natal? Ai, bom, é passar um dia com a família, né? Uma noite com a família. Eu posso me esquecer dos problemas, dos negócios e de tudo. Mas, sinceramente, eu nem aguento mais as gritarias das crianças, porque são filhos, são sobrinhos, são... Pois, eu entendo. Só me resta desejar um Feliz Natal. Obrigada pelo seu tempo. Que cheirinho! Vejo que leva aqui muitos bolos rei. São bom, mas peraí. Olha, é assim, eu vou levar esta fornada já porque eu estou à minha espera. Pode-me dizer o que é que significa para si o Natal? Olha, filha, para mim é uma correria. Não paro um segundo. Vamos para ali, vamos para lá. Já estou farta de coisas. Olha, trabalho desde manhã até a noite já está escura. Olha, já estou cansada. Tenho que ir. Então, para si o Natal é só o trabalho? Olha, filha, infelizmente é. Mas alguém tem que o fazer, não é? Para as pessoas terem os bolsos que tanto gostam. É verdade. Então, desejo-lhe um Feliz Natal. Adeus. Filha, não comas muito doce. Trata as caras. Que senhora tão despachada. Nem aproveita a festa, coitada. Luzes, músicas, todos a rir. Enfim, anda tudo maluco. Dizem que querem paz e alegria. Mas eu não acredito. Então, não acha bem? Eu não, menina. Isso chateia-me. Mas a senhora não gosta de Natal? Natal? A menina por acaso sabe o que é Natal? Se quiser, pode-me dizer. É uma miséria se quer saber. No Natal eu fico mais chateado que nos outros dias. Nem gosta das luzinhas? Ai, isso é o que me enerva mais. Uma pessoa não consegue dormir nessas condições. Pois, deve ser complicado. Deve ser. Ai, só pode estar a brincar, menina. Já viu a minha vida? Já não basta eu estar aqui cheio de frio, com essas músicas irritantes no ouvido e essas luzes a piscar. O senhor presidente da Câmara podia poupar as luzes e fazer uma casa pra mim. Mas o Natal sempre foi assim. Pois, mas eu não gosto. As pessoas todas à lareira e eu aqui, neste gelo. Não sei o que é o Natal e nem me interessa. Talvez a senhora devia procurar saber. Na verdade é isso que eu estou a tentar fazer, mas ainda não encontrei nenhuma resposta. Só me resta desejar um Natal melhor do que nos outros anos. Obrigada. Adeus. Vê? Já estou conformada. Adeusinho, menina. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Estou a fazer um trabalho sobre o que significa o Natal. Não me quer dizer o que significa o Natal para si? Que trabalho interessante. Não está a ser nada fácil. O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Jesus, eu já ouvi falar, mas não entendo porque se comemora. Porque Jesus é alguém muito especial. Ele é o Filho de Deus. Filho de Deus, está a falar a sério? Mas ele não nasceu, já não entendo nada. Aceita ver um pequeno vídeo no meu telemóvel? Creio que vai entender melhor. Claro. Jesus de Nazaré, o nascimento de Jesus. Na cidade de Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Um dia o anjo Gabriel apareceu para ela. Alegre-se, Maria. Deus escolheu você para ser mãe do Salvador. O nome dele será Jesus.
Gabriel avisou o carpinteiro José e instruiu-o a casar-se com Maria e criar Jesus como sendo seu filho. Quando Jesus estava para nascer, Roma ordenou um grande censo. Então, Maria e José tiveram de ir para Belém. As estalagens estavam todas lotadas. O lugar mais confortável era uma estrebaria, onde Maria teve o seu bebê. Coberto com muitos carinhos, rodeado por pastores e animais, nasce o menino Jesus. Nesta noite, brilhou uma luz muito especial, a estrela de Belém, anunciando a vinda do Salvador. Jesus deu a sua vida para mostrar que para se chegar ao reino dos céus é preciso amar. Porém, ele não foi compreendido por todos. Mas hoje suas palavras estão vivas, ganhando o coração de todos os seres humanos. Jesus, sendo Deus, decidiu nascer nesse mundo para salvar as pessoas dos seus pecados. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que não existe ninguém justo diante de Deus. Foi por isso que Jesus veio. Aconteceu um milagre e a Virgem Maria deu à luz a um menino, que é Jesus, o Filho de Deus. Foi lindo, um milagre, e Jesus, sendo Deus, fez isto por nós. Mas eu não mereço tanto. Ele fez isso por amor a ti e a mim, a todos nós. Mas se ele é rei, por que é que ele nasceu tão pobre? Porque ele se humilhou. Jesus, sendo tudo o que é e tendo tudo o que tem, foi o mais humilde e na sua vida nunca pecou. Tudo isso é maravilhoso. Nós não festejamos o Natal apenas para fazermos uma ceia com a nossa família, mas para lembrarmos do que Jesus fez por nós. O homem é pecador por natureza, e Jesus veio para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Através de Jesus, somos salvos, transformados e restaurados, e podemos encontrar com ele um dia no céu. Meu Deus, o Natal é muito mais importante do que eu imaginava. Obrigada por me ajudar. Agora eu tenho de encontrar as pessoas que inquiri para lhes contar o que descobri, e tenho a certeza que vão ser muito mais felizes. Claro, foi o melhor. Sim, e ainda levei comigo as pessoas que inquiri, agora mudadas, pois descobriram o verdadeiro significado do Natal. Mas, afinal, o que é Natal? Olha, nós vamos nos encontrar agora para ir à igreja, à festa de Natal. Queres vir connosco? Afinal, também quer saber a razão para tanta alegria? O Natal é alegria, paz, amor e o perdão de Jesus para aqueles que acreditam nele. Nós já o aceitamos. E tu, queres recebê-lo hoje também? E convido os irmãos a abrirem a Sagrada Escritura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Versículos 11 a 16. E aí, queridos irmãos, encontramos o grande objetivo de Deus para nós. Por outras palavras, o grande objetivo de Deus para si, que está aqui. Independentemente da sua condição, independentemente do seu percurso, independentemente da sua fé, ou do tipo de fé, ou da quantidade de fé, o grande objetivo de Deus para si está aqui bem explícito. Efésios capítulo 4, versículos 11 até 16. E lemos assim neste texto: E ele, Jesus, deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amores. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a um estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E este, meus queridos irmãos e irmãs, é para mim o grande objetivo de Deus. Em primeiro lugar, aquilo que Ele deseja é que nós possamos ter esta unidade de fé e unidos na fé, unidos naquilo que são as nossas convicções, as nossas profissões de fé, possamos chegar ao pleno conhecimento de Jesus como sendo o Filho de Deus. Durante este ano, na nossa igreja, temos enfatizado este tema de conhecer Deus. E conhecer Deus significa também conhecer Jesus, porque Ele é o Filho de Deus. E é para este Filho de Deus que eu gostaria de vos dirigir o pensamento com base naquilo que são alguns textos da Escritura. Quem é este Filho de Deus? Como é que este Filho de Deus foi reconhecido? Como é que Ele se manifesta? E, em primeiro lugar, o primeiro texto, sempre com este pano de fundo aqui em mente, de que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que eu gostaria então que nós pudéssemos considerar. Primeiramente, o Filho de Deus foi gerado. E isso encontramos na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, um texto que é de facto impressionante acerca de Jesus, quem Ele é. E o apóstolo que escreveu este texto, esta carta dirigida aos hebreus da diáspora dispersos por todo o Império Romano, teve a preocupação de mostrar que Jesus é superior, é diferente a todos os outros elementos. E particularmente Jesus é superior aos anjos. E quando ele chega ao verso 5, ele diz, Hebreus capítulo 1, verso 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. São palavras do apóstolo, escritor desta carta, mas que são, na verdade, uma revelação da parte de Deus. E que até mais já tinham sido uma revelação, não neste tempo, mas já dada no tempo dos Salmos, no tempo daqueles homens de Deus do passado, em que Deus manifesta que, de facto, Ele, num determinado tempo, gerou o seu Filho. Esta geração do seu Filho, e Jesus em particular, é uma geração toda especial. É aquilo que nós podemos chamar geração divina. Aliás, do credo apostólico, daquilo que nós encontramos nos tempos iniciais da igreja primitiva, dizia-se acerca de Jesus que foi gerado e não criado. Há uma diferença entre ser gerado e ter sido criado. E essa diferença está exatamente entre Jesus, na sua geração, e nós, na criação que devemos a Deus. Então, gerado, não criado, geração divina. Isto significa que Jesus é da mesma natureza do Pai. Jesus é de natureza divina, ou seja, Jesus é de uma natureza diferente da nossa. Ele, por isso mesmo, assumiu o caráter divino. Ou seja, as características de Deus Pai estavam todas em Jesus. Podemos dizer, e o credo também diz isso, da mesma substância do Pai. Eu lembro-me de quando era jovem, na Igreja Católica, que aprendi exatamente o credo e dizia consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai, significando que Jesus em nada é diferente do Pai, o Filho em nada é diferente do Pai. E aquilo que esta Escritura diz é que gerado, Ele foi gerado, e gerado quando? Gerado para quê? Gerado com que propósito? Meus irmãos, a Escritura não nos diz em parte alguma quando é que Jesus foi gerado. Em parte alguma nós encontramos um momento desta geração, isto é, um momento em que o Deus único se desdobrou no Filho e no Espírito.
Mas uma coisa a Escritura diz-nos, é que lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era Deus. No princípio era Deus. Ou seja, no princípio de quê? No princípio da criação. E no princípio era Deus. E quando nós olhamos para esse texto e chegamos ao hebraico, nós vemos que a palavra usada lá para Deus era Elohim. Eu tenho dito isto várias vezes e não me canso de repetir porque é de extrema importância e tem exatamente tudo a ver com o que nós estamos a falar aqui. É que essa palavra Elohim é plural, isto é o Deus plural. Ou seja, já no princípio da criação, antes que Deus formasse os céus e a terra, antes que tudo viesse à existência, já o Deus plural existia. Isto é, um Deus único, na forma de 3 pessoas. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. E diz logo um pouquinho mais adiante que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E depois quando chega à criação do homem diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa é plural. Ou seja, o Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo estavam lá na criação, desde o princípio, desde que Deus decidiu. Então a conclusão que nós podemos chegar é que Deus gerou o Filho antes de todo esse processo criativo, antes de Deus ter criado fosse o que fosse, Deus gerou o Filho. E a questão é, para quê? Porque é que Deus teve necessidade de se desdobrar? E de se desdobrar daquela maneira na Trindade, se desdobrar no Filho, de se desdobrar no Espírito Santo. É porque a obra da criação iria, de facto, ter essa necessidade da presença tanto do Filho, como sendo Filho de Deus, tanto do Espírito Santo, como sendo o Espírito de Deus no nosso meio. Nós iremos ver isso um pouquinho mais adiante. Então, Jesus foi gerado, não criado, é da mesma natureza do Pai. E quando nós chegamos à carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 4, verso 9, começamos a ver exatamente o propósito de Deus ao ter criado, ao ter gerado o seu Filho. 1 de João, capítulo 4, verso 9. E a Escritura diz-nos assim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele, vivamos. Deus enviou o seu Filho unigênito. Isto é, o único gerado daquele modo, para que viesse a este mundo, e viesse a este mundo para quê? Segundo este texto aqui, para manifestar o quê? O amor de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus. Então a vinda de Jesus como Filho de Deus, aquele que é o unigênito do Pai, ou seja, não há outro. Deus não fez vários filhos, Deus não se desdobrou em vários filhos, mas apenas gerou um filho, da sua mesma natureza, com o mesmo caráter, com a mesma substância, para ser, no fim de contas, o Deus que veio até nós. E o Filho de Deus, mais não é do que Deus no meio dos homens. E ele veio exatamente para quê? Para manifestar o amor de Deus. E como é que ele manifestou o amor de Deus? Através dos ensinos, através dos milagres, através da misericórdia, através da sua graça maravilhosa e, sobretudo, através da salvação proporcionada através do sacrifício de Jesus. Então esse sacrifício de Jesus é de facto todo especial e é a manifestação do amor de Deus, em que Deus nos ama, sendo nós ainda pecadores, em que Deus vem até nós, quando nós estávamos de costas voltadas para Deus, em que o homem estava em rebelião contra Deus por causa do seu pecado, da sua desobediência, mas Deus diz, ainda assim te amo. Meus queridos, é exatamente isso. Você que está aqui é beneficiário deste amor de Deus, apesar da sua condição, apesar da sua situação, apesar da sua desobediência, apesar da sua rebeldia. Nós somos beneficiários deste amor de Deus e é o amor de Deus que Jesus veio manifestar. E esse foi um dos propósitos, o grande propósito, naturalmente, da vinda de Jesus. Mas notem, ele veio ao mundo para que nós possamos
viver, tenhamos vida. Este Filho de Deus foi questionado. Este Filho de Deus, naturalmente, não foi entendido por muitos desse modo, mas foi reconhecido por algumas figuras importantes, em determinados momentos. E eu gostaria que nós agora pudéssemos olhar alguns textos em que vemos o Filho de Deus sendo reconhecido exatamente como Filho de Deus. E o primeiro texto que eu gostaria de partilhar convosco está no Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 11. E esse texto de Marcos capítulo 1, verso 11, está exatamente no tempo do batismo de Jesus. Eu vou só um pouquinho mais atrás, Marcos capítulo 1, verso 9. Marcos capítulo 1, verso 9 diz assim: E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: Este é o meu Filho amado, em ti me comprazo. Quem é que reconhece que Jesus é Filho de Deus? O próprio Pai. O Pai claramente faz soar a sua voz e dizer: Este é o meu Filho amado, nele tenho prazer, nele me comprazo. Mas notem, é interessante. É interessante que no batismo de Jesus não está apenas o Pai e o Filho, está também o próprio Espírito, manifestado através da pomba. Então, um momento tão significativo do batismo, em que está o Pai na sua voz, está o Filho sendo batizado, não porque precisasse, mas para dar o exemplo, para de certo modo encorajar e dizer que é necessário o batismo e o Espírito Santo ali representado. Por isso mesmo Jesus, quando deixa a comissão com os seus discípulos, para eles irem por todo o mundo e enquanto fossem fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a fórmula está aí, a Trindade presente, num dos momentos mais significativos da nossa vida cristã, que é o batismo. Digamos como que o início e a afirmação de um compromisso com Deus, de um seguir a Jesus. Mas é interessante, nós vamos a Mateus, e Mateus, no capítulo 17, chegamos a outro momento também em que a Trindade se manifesta de uma forma particular. Mateus capítulo 17. Jesus, numa determinada altura, chamou alguns dos seus discípulos, aquele chamado círculo mais íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João, e levou-os até um monte. E lá no monte Jesus vai se transfigurar. Lá no monte vai acontecer uma coisa tremenda, em que, de certo modo, Jesus aparece transfigurado e juntamente com ele aparecem dois grandes, Moisés e Elias. Isso está no verso 3, Mateus capítulo 17, verso 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, verso 4, e tinha que ser Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Verso 5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Este é o meu Filho amado. De novo, o Deus Pai reconhece Jesus como sendo o seu Filho. Este é o meu Filho amado. Nele me comprazo, nele tem prazer. Eu creio, meus irmãos, que muitos que estão aqui, que são pais, têm prazer nos seus filhos. Mesmo quando eles às vezes fazem asneiras, não é? Mas Jesus não fez. Jesus foi tão obediente, tão certinho. Deus Pai teve prazer no seu Filho e reconheceu exatamente como tal, diante de quem? Dos 3 maiores expoentes entre os apóstolos, Pedro, Tiago e João. Em Marcos capítulo 3, e aí vamos ver exatamente o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, por quem eventualmente não seria de esperar, por um dos seus grandes opositores. Marcos capítulo 3, verso 11.
Mas vamos começar um pouquinho mais atrás para entendermos melhor, começando no verso 7. Marcos capítulo 3, verso 7. Jesus, porém, se retirou com os seus discípulos para a beira do mar, e uma grande multidão dos da Galileia o seguiu, também da Judeia, e de Jerusalém, da Idumeia e do além do Jordão, e das regiões de Tiro e de Sidon, grandes multidões, ouvindo falar de tudo quanto fazia, vieram ter com ele. Recomendou, pois, a seus discípulos que se lhes preparasse um barquinho por causa da multidão, para que não o apertasse, porque tinha curado a muitos, de modo que todos quantos tinham algum mal arrojavam-se a ele para que lhe tocassem. E agora notem, que os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele lhes advertia com insistência para que não o dessem a conhecer. Os espíritos imundos, quem são? Os demónios? Os anjos caídos? Aqueles que seguiam Satanás? Reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. E, meus irmãos, leva-nos exatamente a um ponto mais adiante que eu apenas vou mencionar e trazer à vossa memória sem lermos o texto. Mas se quiserem, está lá em Mateus capítulo 4, que é exatamente a sequência das tentações de Jesus, em que o diabo aparece e a primeira tentação que ele faz é: se tu és o Filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és o Filho de Deus, o diabo questionou Jesus: tu és o Filho de Deus? Não sabia o diabo que Jesus era o Filho de Deus? Certamente sabia. E sabia exatamente que ele tinha vindo exatamente para confrontar a obra de Satanás. E foi nos dias de Jesus que os demónios mais se manifestaram. Porque sabiam que a derrota estava por perto. Sabiam que Jesus iria derrotar as forças diabólicas. E aqui temos exatamente espíritos imundos reconhecendo e declarando: tu és o Filho de Deus. Uma outra passagem, um pouquinho mais adiante, também em Marcos capítulo 5, verso 7, vai exatamente no mesmo sentido. Marcos capítulo 5, verso 7 diz, vindo talvez um pouquinho mais atrás, no início, Marcos capítulo 5, verso 1 diz: chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Um outro que reconheceu Jesus foi João o Batista. E de facto João o Batista, e vamos para o Evangelho de João, foi um grande homem de Deus que reconhecemos como tendo sido o precursor, isto é, aquele que veio adiante, aquele que veio primeiro para mostrar o caminho, para chegar junto de Deus. João capítulo 1, verso 34. E antes de chegar ao verso 34, é sempre bom lermos a partir do verso 29, que é interessantíssimo. O verso 29, João capítulo 1, verso 29 diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente para isto é que Deus se desdobrou no Filho e no Espírito. E neste caso se desdobrou no Filho para que ele viesse como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e, conforme aquela passagem que nós lemos lá em 1 João, manifestasse o amor de Deus. Verso 30. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto ou manifestado a Israel,
é que vim batizando em água. E João deu testemunho, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. E se quiséssemos, poderíamos acrescentar uma outra passagem que não está ali, no que é projetado, que é quando Jesus está com os seus discípulos e pergunta: quem diziam os homens ser o Filho do Homem? Há uns dizem que és Eli, que é Elias, outros que és o profeta, que és aquele ou qualquer outro. E vós quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os discípulos reconheceram, não tiveram dúvidas, que Jesus era efetivamente quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Foi reconhecido. Meus irmãos, o último ponto que eu gostaria de partilhar convosco é o Filho de Deus glorificado. E ainda no Evangelho de João, capítulo 11, este Filho de Deus é glorificado. Não sem primeiro passar por humilhação. Não sem primeiro passar por tanta vergonha, por tanto sofrimento. João capítulo 11, nós lemos e é aquela história maravilhosa da doença de Lázaro. Jesus era amigo desta família de Lázaro, Marta e Maria. E recebe a notícia de que Lázaro está doente, gravemente doente. E, de certo modo, como que um apelo desta família para que Jesus vá até lá. Mas Jesus retarda, e retarda propositadamente. E Lázaro, na sua enfermidade, acaba por morrer. E Jesus ainda retarda por mais alguns dias a ida. 4 dias exatamente. E ao fim de 4 dias, então, Jesus diz aos seus discípulos: é a hora de irmos. E quando Jesus lá chega, Lázaro está morto. Morto já naquela sepultura, cheirando mal. Nada mais poderia ser feito. Mas eis que Jesus tem, naturalmente, um plano. E esse plano de Jesus é de trazer Lázaro de novo à vida. É a ressurreição. É dar aqui o sinal de que aquele que está morto, que crê nele, ainda que morra, viverá. E, de facto, meus irmãos, esse versículo é extraordinário, que é o versículo 25, que é a declaração de Jesus, que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Agora, meus irmãos, o que é curioso é que neste contexto Jesus fala da sua glorificação como Filho de Deus. Isso está no verso 4. Vamos ler o verso 3 e entrar no verso 4 deste capítulo 11. E o verso 3 diz assim: mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis aqui está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus aqui chamou a si mesmo Filho de Deus. Ele era Filho de Deus. Não havia como esconder, nem era preciso esconder. Ele era o Filho de Deus, mas o Filho de Deus iria ser glorificado através de quê? Através deste momento tão trágico. E de que maneira? Como? Através do vencimento daquilo que é a nossa maior tragédia. Meus irmãos, com certeza que nenhum de nós gosta de estar doente, pois não. Nenhum de nós gosta de morrer. Todos nós, se pudéssemos, prolongaríamos a nossa vida, não é isso? Mas nós estamos destinados à morte. É infalível, ela vem. E vem às vezes de uma forma tão brutal, tão dolorosa, tão antecipada. Mas ela vem. Agora, aquilo que Jesus procura dizer é: o Filho do Homem é glorificado, e é glorificado como? Vencendo a própria morte, vencendo aquilo que é o nosso maior inimigo, vencendo aquilo que para nós é tão trágico. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E isto só podia ter sido trazido por quem? Pelo Deus da vida. E Jesus é o Deus da vida.
Não o Deus da morte, mas o Deus da vida. E porque Ele é Filho de Deus, Ele tem em si mesmo o poder sobre a vida e sobre a morte. E Ele ia ser glorificado nesta morte, na ressurreição de Lázaro. O capítulo 17 de João. Capítulo 17 de João, versículo 1, é o último versículo que eu tenho para este ponto aqui. Mas capítulo 17, verso 1 diz assim: a oração sacerdotal de Jesus, em que Jesus intercede pelos seus discípulos. E no capítulo 17, verso 1, ele diz: depois de assim falar, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho. E Jesus foi glorificado pela ressurreição daquele Lázaro morto. E é glorificado pelo Pai. E porquê? Porque Jesus deixou a sua glória e veio até nós. Humilhou-se, mas ainda assim, Ele era Deus. Ele era o Filho de Deus. Eu costumo dizer com toda a convicção de que aquele Jesus era 100% Deus, 100% homem, ainda que muito daquilo que eram os seus atributos como Deus, Ele tivesse deixado para trás. Ele tivesse abrido mão disso. Ele esvaziou-se de si mesmo e foi achado na forma de homem. Mas não deixou de ser o Filho de Deus. Não deixou de ser Deus. Vou concluir, meus irmãos, com 2 versículos na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 14, aliás, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 14 e 15. E tal como começamos, terminamos. Quando nós começamos, é que o grande objetivo de Deus para nós é que nós estejamos na unidade da fé e cheguemos ao pleno conhecimento de Jesus como Filho de Deus. 1 de João, capítulo 4, verso 14 diz, aliás, vamos começar no verso 13, diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e testificado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E meus irmãos, vejam como isto, de certo modo, fecha toda esta mensagem, fecha toda esta ideia. Em primeiro lugar, aquilo que nós vimos é Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, quando lá mais atrás, antes do princípio da criação, Deus se desdobrou no Pai, no Filho e no Espírito Santo, foi com que propósito? Para que Jesus viesse como Salvador do mundo, manifestar o amor de Deus e salvar, dar vida àqueles que estavam já, ou que iriam estar mais tarde, em morte, por causa da forma como Deus ia criar o homem, com liberdade de escolha. E com uma liberdade de escolha que lhe foi fatal. Com uma liberdade de escolha que o levou a escolher aquilo que estava errado. Mas Deus tinha a solução. Nós ouvimos algumas vezes o povo dizer: só não há solução para a morte. Há solução para a morte. E Jesus demonstrou isso lá com Lázaro, com Marta e Maria. Jesus demonstrou isso com a sua própria ressurreição. Jesus vai demonstrar isso quando nós, ainda que sejamos pó, iremos ser ressuscitados. Essa é a nossa esperança. A mensagem do Natal está associada com isto, com o resgate, com esta transformação. O Filho de Deus veio até nós, fez-se homem, para quê? Para ser o Salvador do mundo, mas não só. Ele diz alguma coisa mais. No verso 15 diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você permanece em Deus? Deus permanece em si? Onde é que está Deus? Está lá no céu? Sim. Mas também deve estar onde? No seu coração. Se Deus permanece em si, então o Filho de Deus permanece em si. E você tem o quê? Tem a salvação, tem a vida eterna.
porque o amor de Deus se derramou no seu coração. Então o Pai enviou o Filho como Salvador. Ele espera o quê de nós? Que nós o confessemos como Filho de Deus. Você está pronto a confessar Jesus como Filho de Deus? Já confessou Jesus como Filho de Deus? Esta é a pergunta que eu faço agora. Alguém aqui que já confessou Jesus como Filho de Deus? Levante o seu braço. Eu sei que muitos. Jesus, Filho de Deus. Obrigado, podem baixar. Alguém aqui que ainda não tinha confessado, que não confessou ainda Jesus como Filho de Deus e quer fazê-lo agora? Eu quero orar por si. Esta igreja vai orar por si. Confesse Jesus como Filho de Deus, dizendo, sim, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Levante o seu braço. Deixe-me orar por si. Aceite Jesus como Salvador. O único e suficiente Salvador. Aceite o amor de Deus derramado no seu coração, através do seu Espírito. Aceite e receba Jesus como o Filho de Deus neste dia. Natal vai ter outro sentido quando você recebe Jesus como o Filho de Deus. Os nossos jovens apresentaram isso tão bem, não é? O Natal pode ser tantas coisas, mas é vazio se não tiver Jesus. Aceite Jesus como o Filho de Deus nesta hora. Alguém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Dona Lourdes, não é? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Dona Lourdes tem manifestado esse desejo, não é? De aceitar Jesus como o Filho de Deus. Nós vamos orar com ela. Creio que todos viram. Está aqui à frente, tem sido tão assídua. Oramos para que Deus a abençoe. Mas há alguém mais que esteja no nosso meio. Então vamos orar ao Senhor. Pai maravilhoso, Pai do céu, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela graça maravilhosa que Tu nos tens dado, nos tens dado a conhecer o Teu amor através do Senhor Jesus. Muito e muito obrigado, Pai do céu, porque por Ele e pelo Seu sacrifício na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados. O nosso coração fica lavado e fica mais alvo do que a neve. Nós Te agradecemos, Pai do céu, porque por essa graça maravilhosa nós podemos ter esta esperança de vida eterna. Esperança que é, na verdade, certeza por causa da fé que Tu tens inculcado nos nossos corações. Esperança que nós sabemos que um dia se vai concretizar quando Jesus voltar e do pó da terra fizer com que haja novos corpos que se irão juntar à alma de cada um de nós e viver toda a eternidade contigo, Senhor. Muito e muito obrigado, Pai do céu, por esta graça tão maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para a Escritura e ver Jesus na perspectiva de homem, filho do homem, Jesus na perspectiva de filho de Davi e Jesus na perspectiva de filho de Deus. É a mesma pessoa, mas multifacetada, conforme aquilo que foi a ênfase naquele momento, Senhor. E nós Te agradecemos muito, porque podemos olhar para Jesus e vê-lo sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E nesta hora, Senhor, a minha intercessão, a oração de todos nós, é que Tu abençoes a vida desta nossa querida irmã Lourdes, Senhor. Que tragas, ó Deus, paz ao seu coração, que tragas, Senhor, a alegria de viver contigo, que lhe dês também um pleno conhecimento de Jesus como Filho de Deus. E que, ó Deus do céu, aquilo que é o propósito da Tua parte para a sua vida seja plenamente concretizado, alcançado. Fortalece-o, Senhor, no Teu caminho, na Tua fé.
na tua graça maravilhosa, Senhor, e que também ela em breve possa estar a ser preparada para o batismo e também desse modo dar testemunho da sua fé, de que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Pai do céu, te pedimos, ó Deus, por outros que estão no nosso meio, que certamente estão a lutar e a lidar com esta informação e com a necessidade de tomar esta decisão. Ó Deus do céu, é o teu Espírito que vai convencê-los, é o teu Espírito que vai tocar nas suas vidas, Senhor. E nós imploramos que isso aconteça, em nome e por amor de Jesus. Amém.